Eu quero agora meditar com vocês aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 1. Não sei se você se recorda, mas eu me recordo há 3 sextas-feiras atrás, quando eu fiz o último programa SOS da Fé, e nós estávamos falando de Tiago também, mas foi no capítulo 3, versículo 13. Nós falamos a respeito da sabedoria que vem do alto, nós falamos a respeito da grande instrução de Deus para a nossa vida, instrução que é preciosa, instrução que muitas vezes muda até o rumo da nossa vida, porque quando Deus fala, Deus nos orienta, Ele sabe o que Ele está fazendo. Às vezes nós pegamos um atalho ali, um caminho A, mas Deus no meio do caminho nos dá a direção que é o caminho B que nós devemos andar. E aí nós mudamos segundo a direção de Deus, não a nossa, porque a Bíblia já nos ensina que coitado daquele que confia no seu próprio braço, na sua própria força, ou aquele que vai segundo o conselho dos ímpios. Mas bem-aventurado é aquele varão que confia no Senhor e que faz do Senhor Deus a sua força, o seu vigor, a sua vitória. Então, quando Deus fala, nós permanecemos sobre aquela palavra e é ela que vai nos conduzir em vitória, aquela grande sabedoria que Deus nos dá. Então, hoje nós vamos dar continuidade, mas no capítulo 4, versículo 1, onde a Bíblia fala que nós devemos resistir às paixões da vida, através da grande sabedoria que Deus nos dá, através dos ensinamentos do Espírito Santo para cada um de nós. Ele nos ensina. E ele começa dizendo o seguinte, olha, fazendo uma pergunta. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Olha que coisa séria. Nós percebemos hoje que o mundo anda em guerra. Não só o mundo, as pessoas andam em guerra. As pessoas hoje andam mais nervosas do que algum tempo atrás. Infelizmente, muitas vezes você liga o noticiário e você vê o jornalista ali dando a informação que uma briga de trânsito saiu do controle, acabou um pegando uma arma, atirando no outro. Olha que situação séria, que situação que a humanidade está vivendo hoje. Guerras, pelejas as pessoas têm vivido. E aqui o Espírito Santo nos adverte contra essas coisas. E ele faz essa pergunta, principalmente para nós que somos da fé. Nós que somos pessoas de Cristo, que aceitamos a Ele e somos conhecedores das Escrituras Sagradas. Infelizmente, não são poucas as pessoas que, embora tenham aceitado Jesus como Senhor e Salvador, elas têm vivido na vida dela verdadeiras guerras, verdadeiras pelejas, às vezes dentro de casa, no casamento, marido e mulher ali em uma guerra, um pé de guerra, como se diz, em pelejas constantes, e o casamento vai só se deteriorando e desgastando. E Deus não tem isso para nós, Ele não quer isso para nós. Pelo contrário, Ele quer que nós venhamos ter alegria completa na nossa vida, alegria completa no casamento, alegria completa na criação dos filhos e não só, em todas as áreas da nossa vida. Então o Espírito Santo nos faz essa pergunta, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Há uma diferença entre guerras e pelejas. A guerra é quando a pessoa ela quer impor algo pela força, pela violência. E a Bíblia já nos ensina que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, olha o precioso recado do Espírito Santo para nós que somos povo de Deus. Não tente colocar algo em uma pessoa por imposição. Não é assim que funciona. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. O que significa o Espírito? É pela oração, é pela intercessão. Muitas pessoas, muitas mulheres querem tentar mudar a maneira do marido na força, na guerra, né? Tentando impor uma condição ou impor algo. Ou o marido tentando mudar a maneira de ser da esposa, ou os pais tentando mudar a maneira dos filhos numa imposição que acaba virando uma verdadeira guerra dentro de casa. E as pessoas não se entendem. E a cada dia a coisa tem piorado, tem se tornado uma bola de neve e muitas pessoas têm dito, pastora, eu não tenho paz da minha casa. Então, muitas vezes, tem faltado a nós essa grande instrução que o nosso Deus está nos dando hoje aqui por intermédio do Espírito Santo. Ele está perguntando para nós, povo de Deus, de onde vêm as guerras e as pelejas? O que é peleja? Desentendimento. É falta de concordância. E ele está perguntando de onde está vindo isso? Mas tem a resposta logo a seguir. Ele diz assim,
Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Então, aí em seguida, ele nos dá a resposta de onde tem vindo essas guerras e pelejas, né? Ele nos dá essa resposta e termina essa frase com mais uma pergunta. Veja bem, vamos ler novamente, ó. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites? O que é deleites, né? Os deleites, ele é uma satisfação pessoal que a pessoa quer ter. Ela se deleita em dizer assim, olha, eu briguei, mas no final eu ganhei, né? Não, eu sou o último que fala aqui em casa. A palavra final, ela tem que ser minha, por conta do deleite, da satisfação de saber que, não, é eu que mando, né? É eu que aqui dentro de casa, é eu que ponho a ordem em tudo. A última palavra tem que sempre ser a minha. Cuidado, né? Você está querendo muitas vezes ganhar na guerra, ganhar ali na peleja e se deleitar em situações, mas você não está percebendo o estrago que está acontecendo dentro da sua casa. Já tem um ditado aí popular que as pessoas muitas vezes dizem, né? Eu prefiro ter alegria, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? E muitas vezes é verdade, né? A Bíblia fala que o mais forte, ele tem que suportar o mais fraco. Então, para que não haja guerra. E aí você coloca diante de Deus aquela situação em espírito e deixa que o Espírito Santo vai saber tratar no momento certo, na hora certa. Ele vai lhe dar o discernimento de como tratar dentro de casa aquele familiar para que a situação venha a mudar e aquele ambiente de guerra passe a ser um ambiente de paz. Passe a ser como um pedacinho do céu dentro da sua casa. Foi para isso que Deus criou as famílias, para ter paz, não para ter guerra.